Bom, e no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre regulação emocional. Regulação emocional tem a ver com as formas que você regula as suas emoções, ou seja, é a forma como você lida com as suas próprias emoções. A primeira questão aqui é: todo mundo sente emoções, sejam elas de cunho positivo ou de cunho negativo, como ansiedade, medo, tristeza. Todos nós sentimos essas emoções. A grande questão aqui que eu quero te explicar nesse vídeo, que eu quero que você entenda, é a forma como você lida, a forma como você regula essas emoções, ou seja, a sua regulação emocional. Bom, e o que acontece é que muitas pessoas têm formas desadaptativas de lidar com as emoções. Principalmente essas emoções que são mais desconfortáveis, como ansiedade, medo, tristeza. Ninguém gosta de sentir esse tipo de emoção. E aí, muitas vezes, quando as pessoas se sentem assim, elas acabam desenvolvendo um comportamento disfuncional para lidar com essas emoções. Vou te dar alguns exemplos para ficar mais claro. Imagina que você chegou do trabalho em casa cansada, teve um dia muito difícil no seu trabalho, você ficou ansiosa ao longo do seu dia a dia, então chegou em casa ainda com aquela tensão, com aquele nervosismo, apreensiva. E aí o que que você faz para lidar com essas emoções? Você chega em casa, abre uma caixa de chocolate e come vários chocolates. Isso é uma forma de lidar com as suas emoções. Você está ansiosa, não sabe o que fazer com aquela emoção, mas ao mesmo tempo está desconfortável por sentir aquela ansiedade, e então você decide comer. E o que acontece é que o alimento, principalmente quando é um alimento hiperpalatável, um alimento saboroso, ele gera prazer no momento em que você está comendo. Então, como você sente o prazer, aquela ansiedade ela acaba diminuindo. Porém, isso funciona apenas a curto prazo, tá? Porque logo depois, quando você termina de comer o chocolate, a ansiedade volta, você volta a ficar ansiosa. Mas então isso é uma forma de lidar com as suas emoções. Outra forma que eu vejo muitas pessoas fazendo é comprar. Muitas pessoas se sentem mais ansiosas e acabam comprando, principalmente hoje em dia, que é muito fácil, né? Hoje em dia, com um clique, você consegue fazer várias compras ali no celular de forma muito rápida. E então, muitas pessoas, né, por estarem ali com o celular na mão, acabam comprando. Então, se sente mais ansiosa, desconfortável, com medo e compra. Outras pessoas usam inclusive do álcool para lidar com as próprias emoções. Imagina uma seguinte situação: você tem dificuldade para socializar, para interagir, porque você fica com vergonha, nem sempre você sabe o que falar quando você tá no meio das pessoas. Então você tá lá num evento, tá ansioso, tá com vergonha, e o que que você pode fazer? Usar o álcool para diminuir aquela ansiedade e para conseguir interagir. Mas tudo isso são formas disfuncionais, são formas desadaptativas de lidar com as suas emoções. Vou te dar um outro exemplo aqui também, que envolve um comportamento que a gente chama de evitação. Vamos imaginar que você precisa fazer uma prova. Só que aí, todas as vezes que você senta para estudar, você começa a pensar: nossa, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? E se der errado, e se eu não conseguir? Esses pensamentos geram ansiedade e, como consequência, você evita estudar. Quando você evita estudar, a sua ansiedade diminui, porque você saiu daquela situação que está gerando ansiedade para, sei lá, assistir televisão ou ficar mexendo no celular, o que também é muito mais prazeroso, né? Então você evita uma situação, provavelmente vai procurar algo mais prazeroso para fazer e, como consequência, você tá diminuindo a sua ansiedade. Mas, de novo, é a curto prazo, porque logo depois você vai se lembrar dessa prova e a ansiedade vai voltar. E talvez ela volte até pior, porque aí você vai perceber que não está estudando como deveria, né? Mas o comportamento de evitação também é uma forma de lidar. Vou te dar aqui um outro exemplo ainda. Imagina que você precisa ter uma conversa difícil com alguém. Você precisa conversar com seu companheiro, precisa ter uma conversa difícil ali para colocar seu ponto de vista, para se posicionar. Mas só de pensar em ter essa conversa, você fica ansiosa. E aí o que que você faz? Você evita aquela conversa. Você acaba não falando nada, deixa aquilo para lá. Isso também é uma forma disfuncional de lidar com as suas emoções. Ou seja, perceba como a gente pode ter vários comportamentos. Seja o comportamento de fazer alguma coisa, como o de comer, o de comprar, ou de beber, né, ingerir bebida alcoólica, como também uma evitação, ou seja, evitar aquilo que está gerando ansiedade. Só que tudo isso são formas disfuncionais, primeiro porque é ruim quando, por exemplo, você desconta na comida ou quando você desconta em compras. Tem pessoas, inclusive, né, que eu já atendi, que fizeram dívidas altíssimas por conta disso, porque todas as vezes que estavam ansiosa compravam. Então isso é uma forma disfuncional. E tem uma outra questão: você não está resolvendo o seu problema. Você não está resolvendo de fato aquilo que está gerando aquela emoção. Você está apenas arrumando algo a curto prazo para aliviar a emoção, mas a longo prazo a sua emoção ela vai se manter. Porque pensa, vamos pegar aqui o exemplo de precisar ter uma conversa difícil.
Se você precisa ter uma conversa difícil, mas não tem essa conversa, você vai se lembrar dela em outros momentos, quando tiver acontecendo outras coisas, você vai pensar, nossa, eu preciso conversar com o meu companheiro, eu preciso conversar com fulano sobre aquilo. E isso vai gerar ansiedade quando você lembrar dessa conversa. Então, ou seja, você vai estar mantendo ela a longo prazo. Da mesma forma se você tem um trabalho, um problema no seu trabalho que você precisa resolver, mas ao invés de resolver o trabalho, você chega em casa todos os dias de desconta na comida. Se você não resolver aquele problema, você está mantendo a sua emoção, porque todos os dias você vai chegar em casa ansiosa. Então a gente tem duas questões aqui. O primeiro é que é uma forma ruim de lidar com as suas emoções, porque aí você desconta na comida, às vezes engorda, se sente mal com o corpo, e aí, né, outras consequências vão sendo geradas, inclusive. E segundo, porque o seu problema inicial, ele ainda não foi resolvido. Então, assim, você precisa pensar nas formas como você tem agido diante das suas emoções, nas formas como você tem lidado com as suas emoções, para desconstruir esses padrões que talvez você mesma criou. E aí, o que você precisa entender também é que aquela emoção que você está sentindo, ela está querendo te dizer algo. As nossas emoções, elas não acontecem do nada. Eu sei que muitas vezes você tem a sensação de que, nossa, mas hoje eu acordei ansiosa do nada, hoje eu acordei meio desanimada, mas foi do nada. Eu sei que às vezes você tem essa sensação. Mas eu vou te dizer uma coisa, suas emoções, elas não acontecem do nada. Sempre tem alguma coisa que gera essa ansiedade, essa tristeza, esse desânimo, e você, ao invés de ter um comportamento disfuncional, uma forma disfuncional de regular essas emoções, você precisa primeiro começar a observar esse padrão que talvez você tenha, né, para regular as suas emoções, e segundo, tentar resolver o problema daquela emoção. Então, se você está ansioso porque você precisa ter uma conversa difícil com alguém, tenha aquela conversa difícil, ao invés de ficar adiando, ao invés de ficar procrastinando. Se você tem um trabalho que precisa fazer, mas você está achando aquele trabalho muito difícil e está usando como forma de regular as suas emoções a evitação, lembre-se que você precisa resolver aquele problema. Só assim você vai resolver de fato o problema das suas emoções. Tá bom? Então tente identificar, tente reconhecer qual que é o seu padrão, qual que é a sua forma de lidar com essas emoções. Aqui no meu canal do YouTube tem vários outros vídeos, inclusive você pode encontrar aqui outras estratégias para poder lidar com as suas emoções. Combinado? Bom, então para esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo o seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário, conte aqui para mim quais são as formas que você tem aí usado para regular as suas emoções e não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque toda semana a gente tem um vídeo novo por aqui. Combinado? Até mais!